Olá, eu me chamo Nathan Rebeque Rodrigues, sou aluno da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e esse trabalho tem a participação de Andressa Corrêa da Silva, Ariane Franco Henrique, Eliane Aparecida de Fátima Oliveira, Elizabeth Lima dos Santos e Henrique Mota Bolfin. O tema desse nosso trabalho é Educação para o Enfrentamento do Coronavírus, cuja a gente vai falar sobre como aprender brincando através do Squat. Este trabalho faz parte da disciplina Projeto Integrador para a licenciatura e traz como proposta a resolução de problemas reais. Para esse propósito, foi coletado com a comunidade escolar SEI Maria José Borges Russumano, que fica no município de Atibaia, São Paulo. A necessidade de trabalhar com as crianças na faixa etária de 4 a 5 e 11 meses, questões relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, aplicação dos protocolos de higiene e distanciamento social. Visto que as crianças de hoje já nascem conectadas ao mundo tecnológico, foi escolhido para auxiliar neste processo uma tecnologia digital, o aplicativo Squat, com o qual a criança aprenderá brincando por meio de uma atividade interativa. Bom, o objetivo desse trabalho ele tem como proposta o uso de uma tecnologia digital, o Squat, para auxiliar no aprendizado das crianças da educação infantil, através de uma atividade interativa. Ele tem como objetivo promover o desenvolvimento socioemocional, orientar quanto ao enfrentamento do coronavírus e acolher os pequenos de maneira lúdica. Os objetivos específicos desse trabalho são identificar as demandas da escola, conhecer aspectos da educação infantil e sua relação com a tecnologia digital, analisar por intermédio de questionários aplicados a professores e pais dos alunos. Bom, as questões relativas das práticas pedagógicas e o contexto escolar mediante a situação de pandemia. Compreender a pedagogia histórica crítica idealizada por Dermeval Saviani. Conhecer a importância do uso das tecnologias digitais na educação moderna e para o aprendizado das crianças e como o aplicativo Squat pode auxiliar nesse processo. Agora vamos falar sobre a justificativa e delimitação do problema. A problemática que norteia esse projeto é como orientar e acolher os alunos quanto ao enfrentamento do coronavírus, levar para as crianças informações sobre isolamento social, sobre o vírus, distanciamento e protocolo de higiene numa linguagem condizente com a da criança, trabalhando também o socioemocional dos pequenos. As crianças na educação infantil aprendem através de interações e brincadeiras, conforme previsto pela Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC. Bom, é de conhecimento que as crianças se fascinam pelo mundo da tecnologia e da internet, juntando interação, brincadeira, tecnologia. Este projeto ele tem como visto o uso do aplicativo Squat auxiliar nesse processo de aprendizagem. A proposta aqui colocada também, ela estimula a criança a aprender e pensar de forma crítica e sistematizada, apesar de não serem capazes de ler. Assim, espera-se suprir as demandas levantadas em conversas e questionários aplicados com a comunidade escolar a qual se destina esse projeto. A metodologia que nós usamos inicialmente verificou-se com os profissionais da educação e pais presentes nesse grupo do projeto integrador através de conversas, uma problemática relacionada ao contexto pandêmico e ao uso de tecnologia na educação. Houve contato com uma escola do município de Atibaia que, após a apresentação, aceitou participar do nosso projeto. Para o levantamento de informações, foram realizadas entrevistas direcionadas a 3 professores de educação infantil e 3 pais de alunos nas mesmas escolas. A entrevista com as professoras foi efetuada com 9 questões dissertativas elaboradas pelo grupo, assim como a entrevista direcionada aos pais, efetuada com 7 questões dissertativas. Para explorar a temática, foi realizada uma revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos, artigos, além dos documentos oficiais, diretrizes
e manuais tecnológicos consultados nos sites dos órgãos governamentais e das entidades competentes. Bom, durante a elaboração do trabalho, após a análise das entrevistas e estudo dos materiais pesquisados, foi realizado reuniões valendo-se da técnica brainstorm para levantar ideias e soluções criativas. As reuniões foram realizadas online com o uso do aplicativo Zoom, WhatsApp, reunindo várias sugestões e debatendo sobre elas para criar o protótipo do projeto. O nosso plano de aula, como tenho falado, ele vai ser pelo aplicativo Squad Junior. A sequência de atividades que vamos passar, ela vai acompanhando a história da ostra e da borboleta, interagindo nos momentos solicitados. Durante a história, haverá pausa para fazer um desenho sobre os pensamentos que a criança está tendo diante da realidade que se mostra, que é a pandemia. Por exemplo, se pensa coisas alegres ou não, se pensa e quando puder rever os amiguinhos, voltar para a escola, passear, se pensa sobre o uso de máscara e distanciamento, etc. Durante a interação com o aplicativo, haverá uma segunda pausa para a criança desenhar seus sentimentos no momento em relação à pandemia e a tudo que se relaciona com ela, podendo usar materiais diversos como lápis de cor, giz de cera ou até tinta guache, como por exemplo. As mudanças que a criança vem percebendo com a quarentena, se fica alegre ou triste em ficar mais tempo, só se gosta de estar ou só se prefere estar com os amiguinhos, o que está achando de ficar mais em casa e etc. Ao final da história, na sequência será tocada a música e a criança será orientada a dançar e se soltar com os demais adultos e crianças que estiverem presentes para fortalecer a ideia de união e alegria, bem como uma descontração. O objetivo geral desse trabalho, ele tem como mostrar situações difíceis e diferentes no habitual, estimular as expressões de pensamentos e sentimentos, propor para a criança que aprenda a interagir com situações difíceis de forma a externar seus sentimentos e pensamentos para compreendê-los, transformar sentimentos econômicos em coisas construtivas, auxiliar a superar o medo do desconhecido, mostrar a capacidade de superação de cada um. Bom, o objetivo específico ele é estimular a observação, a criatividade e a interação, estimulando o pensamento crítico, proatividade e perseverança. A avaliação usada nesse projeto, ela vem como auxílio da observação dos pais para observar o desempenho da criança ao longo da atividade. Uma vez que a proposta é atividade durante a quarentena e a criança está em casa, com base naquilo que produziu e demonstrou, será observado de acordo com a interação infantil se a criança conseguiu assimilar bem a história e trazê-la para seu mundo, apresentando conscientização e melhor aceitação em relação ao tema. Esperamos que esse nosso trabalho consiga ajudar nesse momento difícil, orientar os professores e aos pais das crianças para que elas consigam fazer as atividades e não deixem de se educar, E nada melhor do que se aprender e nada melhor do que se educar brincando.